Oh, yes, dia 5 de junho de 2023, aula sobre a sedução de Nietzsche. Tem em mim. Devo começar dizendo que Nietzsche é um dos meus maiores pensadores que mais me influenciaram. As ideias dele muitas vezes são incompreendidas até hoje. É considerado um dos filósofos mais importantes da história, e um cara realmente além do seu tempo. Se vocês forem, eventualmente, por curiosidade, pesquisar não somente sobre a sua obra, mas sobre a sua vida, você vai ver que foi uma vida difícil, para dizer o mínimo. Foi uma vida, dedicada ao pensamento, mas você também consegue ver como, quando o cara é muito avançado no tempo, as pessoas não entendiam o que que ele falava, né? Um dado curioso aqui, para vocês terem noção, um dos seus livros mais famosos, eu não vou lembrar qual que é especificamente, mas um dos seus livros mais famosos, no ano de lançamento do livro, ele vendeu 12 livros. E ninguém, as pessoas olharam assim e falaram, que livro é esse? Era um cara realmente além do seu tempo. Com isso dito, sem muito mais delongas, vamos para o que eu separei aqui, que foram 7 ideias, que nos seus livros, Nietzsche realmente passa por muitas evoluções e aventuras para você realmente entender esses pensamentos. Eu digo evolução e aventura porque é difícil às vezes de você compreender. É, mas são 7 pensamentos que eu acho não, tenho certeza que quando eu comecei a pensar no tema dessa aula, eu já, assim, de cara, falei, ó, isso aqui eu posso falar isso aqui tem a ver com isso. E foram os que eu trouxe, porque são os cruciais, inclusive, para tudo isso que, em geral, nós falamos, que é os relacionamentos com as mulheres, a sedução, as mentalidades fortes que você deve ter, as crenças limitantes que você deve jogar para trás. Então, 7 ideias de Nietzsche sem mimimi. Então vamos lá. A primeira, desconstrução de valores morais. Nietzsche é conhecido por sua crítica à moralidade tradicional e por sua proposta de uma transvaloração dos valores. Da mesma forma, a sedução muitas vezes envolve desafiar as normas estabelecidas e questionar as noções convencionais do certo e errado. Ambos os conceitos convidam a uma reflexão sobre as bases da moralidade e a busca de uma nova perspectiva. O que merda quer dizer isso na prática, Luiz? O que isso tem a ver com relacionamentos, com mulher? Então vamos por partes. O primeiro ponto, e é por isso que eu trouxe ele aqui, é porque a desconstrução de valores morais, isso pode ser aplicado para tudo, mas principalmente no que se refere a conexões com mulheres, ser esse cara masculino, são todas essas cagações de regras que nós, durante nossa toda a vida, seja da igreja, seja da mídia, seja da Disney, escutamos que é a maneira como o homem deve ser, ou a maneira como o homem deve agir, ou a maneira como as mulheres querem ser abordadas, né? Um desses desconstrução de valores morais é até mesmo essa ideia que eu acredito que vocês já não devem mais ter aqui, mas vocês sabem que a grande maioria dos homens acha que o cara que de repente sai na rua e fala com uma completa estranha no meio da rua para tentar criar uma conexão, esse cara pode ser julgado como o cara mais tóxico, louco, escroto do mundo. E se você se deixar levar por essa construção de um valor moral da sociedade, é claro que você não vai fazer o que deve ser feito e chegar na mina ali que está sozinha esperando que o Shed vá falar com ela. O Shed pode ser você nesse caso. Então, essa desconstrução é uma das que eu vejo que, na verdade, a galera, muito antes de cair nesse mundo de sedução, de conteúdo red pill, de masculinidade, é uma mentalidade que muitos homens têm, né? Quando eu converso e muitas vezes eles não têm ideia desse mundo, o meu trabalho e tal, eu falo o que eu faço. Cara, como assim você fala com mulher no meio da rua? Vocês são loucos? Vocês são uns idiota? Quem faz isso? Essa é uma das construções, de valores morais que muitos homens
Se não passar por isso, é claro que ele vai se envolver com a interesseira. Porque, por exemplo, ele acredita de que você deve investir financeiramente para ter a pepeca em troca. E ele sempre cria essa dinâmica que o sexo é um prêmio e ele deve estar mais que feliz por a mulher dar o sexo para ele. Olha só, porque a mulher de cima do seu pedestal não vai dar a sua pepeca para um homem que não a leve para restaurantes caros, que não tenha o status e o shape. Isso então são todos esses pontos que, quando eu comecei a estudar Nietzsche, esses pontos vieram na minha cabeça e como eu comecei a trabalhar nisso, foi muito envolvendo valores religiosos, valores. Até que ponto o homem também tem que casar e ficar casado pro resto da vida? Por quê? Esses são os questionamentos que Nietzsche, por exemplo, te traz no mundo dos relacionamentos. Quem disse que nós temos que ficar com uma mulher pro resto da vida? Quem disse que a gente tem que ter uma mulher só? Quem disse que você não pode ter 20 mulheres ao mesmo tempo? Da onde? Por que não? Quando você começa a se questionar todas essas coisas, é um efeito dominó. Mas voltando para o que eu estava falando aqui, de maneira geral, quando eu comecei a ler, esses foram as desconstruções de valores que eu comecei a ter. Quase sempre é social e religioso que você vai ter. Mas isso me serviu muito para quando depois, principalmente quando eu comecei a fazer conteúdo e trabalhar com isso, eu vi os cagadores de regras colocando isso como se fosse a verdade, como se não existisse nada além daquilo que ele estava falando, e você logo bater o olho e falar: não, pera, isso é uma cagação de regra, isso é um valor moral que você está tentando impor por alguma outra interesse que você possa ter de vender produto, de eu pegar o hype, surfar o hype do momento. Então, o que para finalizar esse ponto do descontrações de valores morais, é você constantemente se fazer essa pergunta: da onde você tirou as suas crenças? Da onde você tirou a maneira que você pensa hoje? Especificamente, inclusive, na maneira dos relacionamentos e como você lida com você mesmo, como você se porta, como você permite que as pessoas falem com você ou o seu respeito por você mesmo. Comece a se questionar isso, que é uma das melhores portas de autoconhecimento que você vai abrir na sua vida. Quando você começa a se questionar todos esses seus pensamentos. Ah, será que eu sou feio de verdade? Ou foi algo que eu escutei a minha vida inteira? E talvez se eu simplesmente cortar o cabelo, eu fico melhor. Às vezes tem dessas coisas. Então, ponto um, desconstrução de valores morais. Ponto 2, vocês têm alguma coisa no chat? Ok. Busca pela superação. Tanto Nietzsche quanto a sedução buscam a superação dos limites impostos pela sociedade. Nietzsche acreditava na busca pela além-humanidade e na transformação do indivíduo através da vontade do poder. Essa, inclusive, é um dos seus pontos mais interessantes, vontade do poder. De mesma forma, a sedução busca a superação dos obstáculos e barreiras que separam o sedutor do objeto do seu desejo. Eu vejo isso daqui, trazendo para o nosso mundo de relacionamentos e sedução. Essa parte também que ele fala, além do humanidade, inclusive é uma das frases que eu quero tatuar, porque eu gosto tanto desse conceito que é uma parada bizarra, que ele fala do Übermensch, eu não sei se fala assim exatamente em alemão, mas é o que ele considera o homem que chegou ao seu maior nível de performance em todas as áreas possíveis e imagináveis da sua vida. E isso não quer dizer o cara de VSM alto, muito pelo contrário. É um cara que já lidou completamente com suas emoções, que está pleno em si mesmo, que sabe quem são as pessoas que ele deve manter por perto, controla os seus desejos, tem um propósito, tem um trabalho, faz bem ao mundo. Então, e outros inúmeros outros fatores que ele fala durante seus livros, mas é basicamente você buscar como se fosse esse é o objetivo final. E se esse é o objetivo final, evidentemente que a dificuldade de ter relacionamentos e se conectar com mulheres não pode estar nessa sua melhor versão que Nietzsche encoraje você a ser. E a busca pela superação, no que eu quero dizer, principalmente nesse sentido dos relacionamentos,
é evidentemente você buscar sempre a melhoria sua e dos seus relacionamentos. A sua pode simplesmente começar por: eu nunca mais vou me envolver com aquela mulher que tem características como a tóxica da minha ex. É porque eu não quero mais aqueles problemas, eu não quero passar por aquilo que eu tive na minha vida. Então, essa outra frase que eu sempre digo se encaixa exatamente aqui, que é: cometa todos os erros, mas não cometa os mesmos. Então, a sua própria superação e se tornar essa sua melhor versão no mundo dos relacionamentos é justamente você não cometer os erros antigos. Isso pode ser uma das características da busca pela superação, mas você não tenha dúvida que você pode mensurar essa evolução a partir do momento que, de repente, para pegar o gancho que eu falei do primeiro ponto, se você é um cara que tem pavor de falar com estranhas na rua, se é um cara que não tem ainda essa desenvoltura, você pode simplesmente começar perguntando as horas para a mulher na rua, ou perguntando direções, né? Se você não está no nível que você realmente está travado, comece por aí. E se sinta feliz e satisfeito com essa evolução, mesmo que pequena, que você possa ter. E aí você começa a ficar confortável nessa linha. Depois você já pode começar, agora eu vou realmente tentar encontrar uma conexão, tentar engajar. Principalmente, eu digo isso é, especificamente na linguagem do approach, porque ele é um excelente medidor. Você consegue não só perceber a sua evolução, também pela quantidade de mulheres e quantidade de conexão que você acaba criando, mas também na qualidade de você mesmo. Se você percebe que, de repente, a conversa com uma mulher que hoje você jamais imaginava ter, aí você se pega no meio de uma conversa um dia com uma mulher super atrativa, inteligente, e você percebe que ela está completamente afim de você. Você fala: caralho, talvez a minha versão de 6 meses atrás jamais imaginaria que essa cena poderia acontecer agora. E é o que eu falo também, que eu falei na aula passada, ou na verdade na aula sobre múltiplos relacionamentos, que é: quais são as histórias que você quer contar para você mesmo? Quais as histórias que você quer ter na sua vida? Você quer ter, por exemplo, uma história de que de repente você saiu com 3 minas ao mesmo tempo, e todas elas sabiam que você estava saindo com elas? Eu acho uma história legal de se ter. Eu tive essa história. Então, é realmente você começar a buscar a sua superação pelas suas próprias métricas, claro. De repente você quer ter uma namorada fixa, de repente você quer ter várias, de repente você só quer o sexo casual, mas essa busca pela superação vai também ser ditada pelos seus resultados, porque senão você vira esses bitolados de merda, modo monge, e não sai de nenhum lugar. O cara que acha que eles não consegue trabalhar e pegar a mina ao mesmo tempo. Se tiver alguém com esse pensamento, largue agora mesmo. Não existe modo monge. Para com essa parada de virgão frustrado que tá dando desculpa confortável para não pegar mulher. É importante pegar mulher, não é? Não deve ser a nossa prioridade, mas é importante. Eu tenho certeza que Nietzsche considerava isso uma ideia fundamental. Mas é isso. O ponto 2 é essa busca pela sua superação. Ponto 3. Esse aqui envolve, inclusive, uma matinha, que é a afinidade com o desconhecido. Nietzsche valoriza a capacidade de abraçar o desconhecido e o caos como formas de expansão da experiência humana. A sedução muitas vezes envolve a atração pelo desconhecido e o fascínio pelo mistério do outro. Isso daqui poderia facilmente cair no clichê do: você tem que sair da sua zona de conforto, saia da sua zona de conforto. Coisas desse tipo. Mas sem dúvida nenhuma é uma característica que o homem ubermensch, o homem high value, evoluído, tem, que é se sentir completamente confortável no desconforto. Isso serve o que eu digo que é a consciência interna e externa, basicamente. Porque se você não tem controle do seu interno, qualquer coisa que possa minimamente te gerar um problema vai te fazer ficar nervoso. Então, afinidade com o desconhecido é, por exemplo, no momento que você decide ir falar com uma completa desconhecida e criar uma conexão, e você sente todos aqueles turbilhões de sentimentos, de sensações, de emoções, só que você está confortável com aquilo.
Uma das coisas que eu sempre falo nesse sentido desse nervosismo que você pode ter ao falar com uma mulher, ou fazer um approach, ou tentar escalar as coisas para um nível maior, é simplesmente pelo fato de você não ter tido essa experiência antes. Ninguém falou que seria tranquilo, ninguém falou que seria de boa. É foda, é normal. A gente nasce com essa parada de querer fazer parte do grupo e temos muito medo da rejeição. Não queremos ser rejeitados. Só que hoje você não precisa, como há milhões de anos atrás, na tribo, se você era rejeitado numa tribo, você ia ter uma outra tribo a 300 quilômetros. Então você não podia ser rejeitado. Hoje em dia, se você é rejeitado por uma tribo, você encontra outra tribo. Se é rejeitado por uma mulher, você encontra outra mulher. Então, esse medo que é normal do ser humano, é o também que, voltando para o ponto um, você tem que superá-lo, porque eles não são valores que você deve ter, como o medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar de mim. Isso tudo é o desconhecido. Como você não sabe o que as pessoas vão pensar de você, isso te dá medo, isso te dá desconforto. E é por isso que você trava. Então, essa afinidade com o desconhecido é simplesmente também você se expor a situações novas e ser rejeitado. E, de repente, ir um pouquinho a mais naquela mina que você imaginou que seria uma cilada. E aí você, opa, eu percebi que ela é cilada, deixa eu ir embora. Ao invés de, não, eu não vou me envolver com ela, porque ela não está nos meus padrões. Para você poder fazer esse argumento que eu acabo de fazer agora, você tem que ter saído com muita mulher, para bater o olho e perceber que ela não é uma mulher certa. Antes disso, você vai ter que se fuder um pouquinho. Não tem como, rapaziada. Não tem como. Não tem cara que nunca se fudeu nos relacionamentos. É impossível. Então, a preferência é, evidentemente, você passar com o menos de dano possível por essas coisas. E não virar um cara como esses muitos bitolados que passaram por situações terríveis, não souberam extrair os aprendizados e agora continuam batendo a cabeça na parede, só que de uma outra forma, né? Essa é a afinidade com o desconhecido de Nietzsche que você deve ter, sem dúvida nenhuma, para ficar principalmente confiante com você mesmo, né? Número 4, autossuperação. Espera aí que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Pergunta para ela onde é a sorveteria mais próxima. Por exemplo, se for tatuar, chama que faço de graça. Olha só. Salve, salve, seus mimizentos. Ubermatch não seria inatingível, uma busca pela perfeição inexistente? Excelente pergunta. É, de maneira pragmática, sim, não tem como você chegar. Mas é aquela coisa, tem a filosofia japonesa chamada Kenzen, que é uma que eu também gosto muito, que quer dizer a eterna melhoria, a eterna evolução. Então, se você disser que existe uma perfeição, você chegou aqui e agora acabou. Então, essa mentalidade do Kenzen, vou até escrever no chat, para quem tiver curiosidade depois de procurar, Kenzen. É essa filosofia japonesa da melhoria constante, da eterna evolução. É algo parecido como o que o Nietzsche dizia do Ubermensch, que é isso, né? Não existe a perfeição. Você consegue chegar o mais perto dela, mas você não pode apontar o dedo e falar isso está perfeito. O Ubermensch e o Kaizen é basicamente a mesma coisa, é a eterna evolução. O que mais teve aqui? Pergunta para ela onde a sorveteria é mais próxima. Também funciona às vezes. Se for tatuar, chama que eu faço de graça. É isso. Eu pretendo fazer essa tatuagem. É que todo dinheiro que eu ganho, eu viajo. E nunca me sobra para fazer tatuagem. Ok. Autossuperação e transcendência, número 4. Nietzsche defendia a ideia de que o indivíduo deve buscar a sua autossuperação e a transcendência das limitações impostas pela sociedade e pela moralidade. Na sedução, há uma busca semelhante pela superação de barreiras e pela conquista de um objetivo desejado. Ambos os conceitos envolvem a aspiração, a transformação e a superação de limites. No que se refere à sedução, basicamente foi o que eu estava falando no ponto anterior. Mas no que se refere à sociedade e à moralidade, é onde, inclusive, eu prefiro, porque eu gosto mais de falar sobre esse tema. Que é realmente você também parar para pensar os valores que você tem, e éticos e morais
que vem da sua família, que vem da sociedade, que vem da política, que vem do país que a gente mora. Por isso que eu também encorajo viajar, porque você começa a ver que essas coisas são impostas da mesma maneira que na gente, nas outras pessoas. E quando você percebe, ah, nossa, eles naquele país são bitolados por isso, você começa também a perceber a nossa própria bitolação. Uma delas, que eu acho que, acredito que vocês aqui no grupo não tenham, mas essa mentalidade que se existe no Brasil, de que o empresário é ladrão. Isso é algo que eu ousaria dizer até enraizado no brasileiro, de que se o cara tem muita grana, se o cara é bem sucedido, ele está fazendo alguma coisa errada. É que, claro, no nosso país também tem muitos caras que realmente fazem, mas essa não deveria ser a associação automática, e como não é em muitos outros países, onde, na verdade, o empresário bem-sucedido é admirado. Agora, isso também vem de você acreditar que você jamais poderia chegar ou ter ou conseguir determinadas coisas pelo fato de você ser A, B, C, D ou E. Essas são todas limitações que você limitações mentais que você destrói ao justamente entender esses valores, da onde eles foram, da onde eles vieram, da onde eles foram impostos. Um exemplo disso foi inclusive o Gabriel, que foi um dos motivadores da classe sobre múltiplos relacionamentos, porque ele é um cara que está bem avançado. Ele me perguntou isso, que ele falou que ele estava saindo com 3 minas, é, não estava mentindo para nenhuma delas, que ele não estava saindo com as outras mulheres, e mesmo assim ele estava se sentindo mal. E eu falei para ele, ó, leia isso daqui de Nietzsche. Porque ele tem que entender o porquê dele estar se sentindo mal, que esse é nada mais um valor imposto pela sociedade, pela moralidade. E eu não quero dizer que se você pensa ao contrário, se você acha que homem e mulher devem ficar junto pro resto da vida, não tem nenhum problema em pensar assim. Mas entenda muito bem de onde vem esse pensamento. E se você é adepto desse pensamento, que seja de maneira racional, porque você pensou aquilo e você acha que aquilo é válido para você. Essa, inclusive, é uma frase de Nietzsche. Pessoas não têm ideias, ideias têm pensamentos. Oh, desculpa, pessoas não têm ideias, ideias têm pessoas. Porque a gente começa a pegar, eu vou ser um pouco capitalista, um pouco socialista, um pouco red pill, vou ser um pouco sedução, vou pegar um pouco da ideia daqui, e a gente vai se montando. Só que é muito difícil a gente ter uma ideia completamente original, que seja nossa. E aí, justamente, esses são os autoconhecimentos que Nietzsche fala para você cavugar lá dentro de você. Que se você for acreditar em alguma coisa e usar aquilo como filosofia de vida, como uma crença, como algo que seja o seu filtro para o mundo, que seja muito bem pensado aquilo, que seja muito bem filtrado, digerido dentro de você para você não se arrepender lá na frente. Porque é isso que acontece muitas vezes, que é o pior ainda e o mais triste, que é muitos homens a partir, principalmente de uma certa idade, não, homens e mulheres, né? Que eles até chegam a um ponto da sua vida que eles percebem que aquela maneira que eles pensavam anteriormente era errada. Mas para dormir tranquilo todas as noites e não pensar que a sua vida foi uma mentira e um fracasso, eles preferem continuar contando aquelas mentiras para eles, mesmo que eles não realmente acreditam, para pelo menos não ter essa dor de olhar para o passado e falar: não fiz aquilo que eu deveria fazer, deixei de oportunidades que não deveria ter deixado. Então é por isso que Nietzsche também fala a sua clássica frase que eu soltei no Stories hoje: homens convictos são prisioneiros. Porque se você tem ideias muito fortes, estabelecidas de como o mundo deve ser, de como as mulheres são, de qual é o papel do homem, enfim, todas essas carregações de regras, você vira um prisioneiro dessas ideias. E qualquer coisa que não vá de acordo com aquilo, que compactue com as suas ideias, você imediatamente repudia. E é claro que, por isso que eu também falo que tem que ter valores bons. Tem que ter valores muito bons para também não atrair coisa ruim. Porque se você não tiver valor nenhum, é claro que você vai atrair o pior do pior. Mas entender, principalmente, da onde esses valores vêm. Eu dou um exemplo disso que foi um insight que me teve esse final de semana, que é
Eu vi uma menininha, fui tomar um sorvete, e aí eu vi a menininha pedindo sorvete pro sorveteiro, tá? O sorveteiro deu para ela o sorvete, e aí ela devia ter uns 4 anos, 4, 5 anos. Aí a mãe fez questão de pegar ela no braço, voltar lá na frente do sorveteiro e falar: como que fala? Como que fala? Para falar obrigado, basicamente, né? Eu achei aquilo um ato muito lindo da mãe em dar educação para sua filha. Mas o que eu quero dizer é que essa criança realmente não tem noção do que é aquilo, da importância de ser educado, por exemplo, dos benefícios que ser uma pessoa educada te traz na sua vida. Ela não entende naquele momento. Talvez ela vai entender lá na frente. E as pessoas que não entendem são essas pessoas mal educadas que reclamam da vida e não sabem porque as coisas não dão certo para ela. Talvez seja porque você não é uma pessoa educada, né? Então, isso que eu quero dizer com esse simples, né, da criança, com a educação, se aplica em tudo. Por que que eu acho que eu não me envolvo com as mulheres que eu gostaria? Por que que eu só me envolvi com mina errada? São muito esses valores errados que você trouxe de sociedade, religião. E eu me incluo nisso, hein? Não, não acho que eu não me incluo nisso. Ok, ponto 5. Perspectiva psicológica. Tanto Nietzsche quanto a sedução abordam questões psicológicas e emocionais. Nietzsche explora a natureza complexa e contraditória do ser humano, enquanto a sedução lida com a compreensão das motivações, desejos e fraquezas do outro para exercer influência. Esse aqui é palavra de Nietzsche, essa palavra que ele coloca, as fraquezas, pode dar a impressão e dar a entender que é nas fraquezas que você se torna essa pessoa manipulativa que vai se aproveitar dos outros. E é por isso que eu já quero começar ressaltando que não é isso. Não é isso. É quando você entende que a sedução deve ser usada principalmente para o bem, você jamais cogitaria qualquer tipo de dinâmica onde a outra pessoa, a outra mulher, se sente usada. E isso é também por isso a razão principal pela qual eu falo que você não precisa mentir, né? Você não precisa esconder as suas intenções, você não precisa, porque elas são o suficiente para você criar uma conexão e a mulher realmente se sentir atraída. Agora, o que eu quero dizer com abordar as questões psicológicas e emocionais é principalmente no que se refere ao entendimento do universo feminino, rapaziada. Porque se você ainda não entendeu que mulheres são diferentes dos homens, que elas pensam de maneira diferente, que elas agem de maneira diferente, que elas sentem as emoções de maneira diferente e deixam, de maneira geral, essas emoções guiarem as suas maneiras de pensar, de agir. Se você não conseguir entender esses elementos cruciais, não vai ser surpresa nenhuma também que você acabe se envolvendo com as mulheres erradas ou não se envolvendo com elas, tendo relacionamentos onde ela fala para você, mas você não me entende, você não me escuta. É algo comum. Qual é a reclamação que a mulher sempre faz para o homem? Dos homens, na verdade. Mas ele não me escuta, ele não me entende. É porque o homem não está ouvindo. Ele está só escutando ali o que ela está falando. E é importante você entender isso. Um dos pontos, inclusive, que foi o que eu trouxe aqui num post, não sei quem viu, o post que eu coloquei há algumas horas atrás, falando sobre é, o fator mais importante para uma mulher dentro de um relacionamento é a confiabilidade. E o que quer dizer essa confiabilidade? Recomendo todos a ler esse texto, que eu acabei de publicar, inclusive. O Aira falou, mas tive uma dinâmica com uma mina que fui sempre claro com minhas intenções. Fazer um parênteses nesse ponto, que é o quê? Por mais que você seja super claro com as suas intenções, não é como se for, olha, mas eu estou, que é aquela coisa do homem também, mas se eu estou falando a verdade, eu estou sendo verdadeiro. Muitas mulheres não estão preparadas para escutar a verdade. Essa é real também. E parte de, agora voltando para o ponto que eu estava falando anteriormente, que é em parte de você entender que elas não estão muitas vezes preparadas para escutar a verdade, é você saber dizer de uma maneira mais sensível, mais emocional para ela. Você não vai falar para ela ou com ela
do mesmo jeito que você vai falar com um amigo seu, que homem nesse caso, porque a comunicação é diferente. Então, isso também vem desse entendimento do universo feminino, que um dos maiores erros que um homem, por exemplo, faz nisso é que ele não entende que a mulher não vai, por exemplo, falar ou conversar de maneira literária. Ela vai falar de maneira figurativa. Então, por exemplo, quando ela chega para você e fala, mas você nunca me dá atenção. Mas você nunca me dá atenção. E aí você pensa, mas porra, eu tava com ela ontem, a gente foi no cinema, outro dia a gente fez isso, outro dia a gente fez outro. Como assim ela tá me falando que eu nunca dou atenção? E isso dá um nó na sua cabeça, né? E é simplesmente o fato de que, mano, ela não fala de maneira literária, ela fala de maneira figurativa. Ela não tá falando que nunca. É a maneira hiperbólica dela se expressar para transmitir aquela emoção que ela sente naquele momento. E qual é a emoção que ela sente naquele momento? É que você é o pior homem do mundo, que você não presta atenção nas necessidades dela. No momento que você conserta, inclusive, esse problema, você vira o herói da vida dela, né? Então é você entender também esses altos e baixos. Isso não é desculpa para a mulher mal educada, desrespeitosa, que vai te tratar mal com a desculpa que ela está na TPM. Jamais aceite esse tipo de coisa. Hein? Jamais. Ai, a mulher começa a te tratar mal, não é que eu tô de TPM. Foda-se. Foda-se. Né? Educação, pouco importa os teus hormônios, eu não tô nem aí. Eu quero que você seja educada comigo. Não tem desculpa, rapaziada. Jamais aceite. Agora, quando ela tá grávida e você é o pai, é outra conversa. E daí como a mulher está carregando o seu filho da barriga dela, então ela tem direito a falar algumas coisinhas que no calor do momento, mas TPM jamais, não é porque ela está de TPM que ela tem permissão para falar e ser mal educada. Mas essas também são coisas que você deve entender do universo feminino, de que talvez em determinados momentos do mês não seja o melhor momento para você fazer aquela piada que tem o potencial de deixar ela nervosa. Que você pode ser esse cara completamente megalomaníaco que fala o que quer, quando quer, mas você vai sofrer as consequências disso. Então, também tem esse calibre que envolve exatamente esse ponto de Nietzsche, que é essa perspectiva psicológica que eu sempre me trago no entendimento do universo feminino. Você entender todos esses aspectos. E para se aprofundar mais nisso, falem comigo aqui depois da aula. Todos vocês têm o direito ao livro Entendendo o Universo Feminino. Se não leu, leia, que eu exploro bastante pontos desse aqui. E depois a aula Arquétipos Femininos, que eu falo bastante sobre como as mulheres são, como você pode bater o olho, perceber algumas características e já associar com características que 95% das vezes tem correlação entre elas. Então veja essas duas aulas se você quer explorar mais esse ponto. Passando, ponto 6. Aí. A perspectiva do indivíduo. Além do bem e do mal. Livro que tenho aqui. Leiam. Muito bom esse livro. Beyond Good and Evil. É, Nietzsche questionou a dicotomia entre o bem e o mal, argumentando que ela é uma construção artificial que limita a liberdade e a criatividade. Da mesma forma, a sedução muitas vezes desafia as noções tradicionais da moralidade e coloca o indivíduo acima das categorias de certo e errado. Ambos os conceitos enfatizam a importância de uma perspectiva individualizada e a rejeição de noções moralistas simplistas. Às vezes é difícil, hein? Ó, admitam. Você tem que Nietzsche é assim, rapaziada. Você tem que pegar e desconstruir o pensamento e trazer o que isso quer dizer na vida prática. Então, eu vou trazer alguns desse pequeno parágrafo, né? Então, questionou a dicotomia entre o bem e o mal, argumentando que ela é uma construção artificial que limita a liberdade e a criatividade humana. Sem dúvida nenhuma, é uma dicotomia que você vê por todos os lados. Nós contra eles, o que é o certo e o que é errado. Você vê, e aí no sentido dos relacionamentos, você pode, mas se a mulher falta com respeito comigo, eu vou bater nela. Não, isso está errado.
né? Não faça isso. Mas o ponto que você pode se deparar às vezes é tipo assim, ah, não, mas aquele cara é malvado porque ele não pagou a conta de jantar no final do jantar e pediu para dividir. Ele é o pior homem possível. Se você deixa essas ideias dominar a sua cabeça, é claro que você vai achar que todas as mulheres são interesseiras, que elas são tóxicas, porque você caiu nessa dicotomia do bem e do mal. Então eu trouxe um exemplo ridículo, chulo e simples, que é para você também se questionar quando alguém fala, ah, essa mulher é meio santinha, ou essa mulher é vagabunda. E é tipo assim, por quê? Porque quais são esses argumentos? O que que você consideraria uma mulher santinha e uma mulher vagabunda? Porque eu te digo, rapaziada, é a mesma mulher. Um dos exemplos que eu falo sobre isso é quando você percebe que a mesma mulher que de repente vai demorar 5 encontros para transar com um cara, vai ser a mesma mulher que vai dar no banheiro da balada pro cara. É a mesma mulher. Só que o indivíduo não consegue despertar essas, esses desejos, essa excitação para a mulher fazer isso, por exemplo. Então, quando você também começa a se questionar, ah, não, santinhas, diabinhas, o bem e o mal, você percebe que é tudo junto, que tá tudo igual, que todo mundo tem essas facetas. Por isso o livro também, já dando um spoiler aqui, mas leia, que é além do bem e do mal, é estar acima de tudo isso e analisar de forma crítica o que são os elementos que fazem uma pessoa. Porque, inclusive, eu recomendo aqui vocês todos a verem documentários de criminosos e por vezes você acaba se empatizando com eles. E na psicologia, a pergunta é: você se torna menos humano por se empatizar ou simpatizar com um animal brutal que de repente estupra e mata pessoas? Você consegue provavelmente se sentir conectado com partes daquela pessoa, porque nem todo mundo é somente bem e nem todo mundo é somente mal. Então, quando você começa também a entender essas dinâmicas, você vira uma pessoa muito mais inteligente socialmente. Você começa a ver as verdadeiras red flags. Que daí, ah, não, porque a mulher teve de repente, emissol, emissol. Ah, não, emissol não pode, emissol não dá. Não, emissol jamais, tipo, é o cara que não consegue diferenciar uma emissol que você não deve, de repente, se envolver, como uma emissol que você pode ter um relacionamento, inclusive, não ter nenhum problema, porque ela não vai te encher o saco. E para aprofundar um pouquinho nesse tema, que a galera às vezes não entende, eu falo assim, mano, se tem uma mulher que, de maneira geral, também não vai te encher o saco, vai ser a mulher que tem filho, porque ela tem mais que se preocupar. Então, se você não quer encheção de saco, como, por exemplo, uma novinha que não teve trauma, que não teve a vida que a Amy Stoll teve, a novinha vai te ficar enchendo o saco. Se é isso que você quer, para tudo tem um preço. Então, se questione nessas mentalidades do bonzinho, do malzinho, além do bem e do mal. Continuando nesse ponto, Nietzsche explora a natureza complexa e contraditória do ser humano, enquanto a sedução lida com a compreensão das motivações, desejos e fraquezas do outro para exercer a influência, para exercer a sua influência. Isso é também você entender o que faz uma mulher, por exemplo, ter tesão. O que faz uma mulher se sentir desejada. Quem viu ali o meu vídeo que eu coloquei hoje no Instagram do cara andando com a mina, e a mina ali, pela linguagem corporal, você percebe que ela, na verdade, gostaria de ter um contato mais próximo com o cara, e o cara tá todo travado, e aí quando você veja esse vídeo com esse olhar que eu tô te dando agora. No final do vídeo, o cara meio que faz assim, ó, e você percebe claramente que naquele momento a intenção dele era fazê-la se aproximar dele, fazer um movimento. Mas naquele momento ele fraquejou. Eu gravei esse vídeo, tá lá no meu Instagram. Veja, um cara fraquejando em frente às câmeras sem mimimi. Pode parecer simples esse pequeno ato dele fazer assim, mas que quando você entende essas dinâmicas, você percebe que naquele momento ele queria fazer alguma coisa, puxar ela, dar um beijo nela, pegar na mão dela, mas ele não fez. Ele continuou caminhando, do lado dela. Então, essa compreensão de olhar para uma mulher e perceber que ela está, por exemplo, te desejando, que ela tem interesse, que ela está intrigada, que ela precisa de melhores esclarecimentos sobre aquilo que você falou, porque talvez ela não tenha entendido.
Esse, inclusive, é um erro que eu vejo muito nos bootcamps. Às vezes o cara acha que a mina não está gostando da conversa dele, que ela está rejeitando ele, quando simplesmente ele não está fazendo a sua mensagem ser entregue de forma clara. Ela não entende o que você está falando, porque você está falando da mesma maneira que você fala com o seu amigo jogando futebol ofegante. E é claro que ela não vai entender. Então, essa perspicácia individual de você entender quando uma mulher está desconfortável, quando é o momento de agir, quando é o momento de parar. Outro dia o cara me mandou uma mensagem falando que ele tinha saído com a mina no primeiro encontro, e aí no segundo encontro, ela chamou ele para casa dele. E aí eles estavam se pegando assim, tal, no sofá, e aí em determinado momento a mina chegou para ele e falou assim: Você acha que eu te chamei aqui porque eu queria dar para você, né? E o que fazer nesse momento? Primeiro encontro vocês não se pegaram, segundo encontro ela te chamou para casa dela, vocês já estão se pegando no sofá, ela se afasta um pouquinho e fala: Você acha que eu te chamei aqui para você me comer, né? É uma pergunta, é uma situação, dependendo do que você fala aqui, a história pode ter caminhos diferentes. Mas antes de eu falar o que aconteceu, o que que ele falou e o que eu falei que ele poderia ter falado, é importante você entender da onde vem essa pergunta. E essa é a perspicácia do indivíduo, de você entender também a perspicácia psicológica da mulher, do que está passando na cabeça dela para ela te fazer essa pergunta, do que ela acha que pode estar passando na sua cabeça para ela fazer essa pergunta, e baseado nessas respostas, você pode dar a sua resposta para ela. É claro que nesse momento, com as emoções, a flor da pele, provavelmente você se esfregando nela de pau duro ali, o pensamento lógico e claro não vai ser uma das suas habilidades melhores no momento. Mas por exercício de pensamento, de linguagem, aqui estamos fazendo isso. O primeiro ponto é por que que ela fala isso? Sem dúvida nenhuma, ela não quer que o cara pense que ela é uma vagabunda, que ela faz isso com todo mundo. Isso, sem dúvida, é algo que passa na cabeça dela. Ela também passa na cabeça dela o medo do julgamento que o cara possa ter porque eles estão transando ali e ela chamou ele para casa dela. Tipo, puta, o que que esse cara vai pensar? Será que ele também não vai me ver como uma mulher séria? Uma mulher que dá para qualquer um? E às vezes ela nem é realmente essa mina. Ela simplesmente. Isso, inclusive, Nietzsche e Freud exploram muito mais, que é os valores morais e sociais na sexualidade feminina. Você ter consciência disso também é impecável como a sua comunicação com elas vai ficar. Mas são todas essas questões que passam na cabeça da uma mulher, principalmente quando ela gosta de um cara, como era esse caso do meu mentorado. Então, quando você fala isso, você também, quando você entende isso, você sabe qual é a melhor resposta que você pode dar naquele momento. Naquele momento, meu mentorado falou alguma coisa do tipo: Não, você me chamou aqui, eu acabei vindo, né? Meteu o Miguel bem, inclusive, porque evidentemente que ele estava esperando transar e não estaria errado em pensar isso, só que não seria a melhor resposta que você daria naquele momento. Esse também é um dos erros que os homens pecam muito de falar de maneira lógica, não de maneira figurativa ou emocional com as mulheres. Então não tenha, nessa situação, ser lógico não vai te ajudar. Mas uma das coisas que eu falo que é também para aliviar esta pressão que pode haver naquele momento, como de fato houve, que é a mulher sentindo medo de ser julgada pelo cara naquele momento do quase sexo. É, Se você, eu parto essa mentalidade sempre vai te dar as respostas certas, que é o quê? Imagina que você muda esse frame de que ao invés do homem ter sempre essa vontade de transar, quem sempre tem essa vontade de transar é a mulher. E é a mulher que sempre tem que ir atrás do homem. Imagina a dinâmica como nós conhecemos no mundo real, se fosse o oposto. Se fosse o oposto, se fosse as mulheres o tempo todo, né, nos adicionando no Instagram, comentando lindo, gostoso para qualquer homem, como os homens fazem com as mulheres, nosso comportamento com elas também seria diferente. Seria o comportamento que elas muitas vezes têm com nós, da onde elas acham que o sexo é o homem que tem que vir atrás, enfim. Mas se eu reverto essa dinâmica, quais seriam coisas que poderiam passar na minha cabeça?
É tipo assim, não, você tem que me conquistar ainda para transar comigo. Você tá maluca? Você acha que eu vou dar meu pau para qualquer um? Não, 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 não. Você tem que vir e me atrair. Então, o que eu quero dizer é porque essa também é uma forma muito simples e muito fácil de você quebrar qualquer tipo de tensão que a mulher possa ter na cabeça dela do medo do julgamento sexual. Porque muitas vezes ela quer dar para você, mas ela fica com medo de o que você vai pensar dela depois do sexo. E se você criar essa dinâmica cômica, onde ela não somente percebe que você não a está julgando pelo sexo, mas como ela, inclusive, tem que investir mais em você para conseguir extrair o sexo de você, a interação fica muito mais leve e ela percebe que você não é um desses caras babaca que vai julgá-la por qualquer que seja o fato, e vocês vão se divertir muito mais. Então, isso que eu estou falando aqui envolve esses dois pontos: a perspectiva psicológica, entender o universo feminino, e a perspectiva individual de você saber tomar as devidas e melhores atitudes no momento que necessita. Inclusive, foi um áudio que eu mandei, que eu coloquei nos stories essa semana passada, do cara que começou a me perguntar cada passo, cada movimento, cada palavra que a mina perguntava para ele, ele perguntava para mim. Eu falei, brother, não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Você tem que ter esse coletivo de ideias para, no momento, saber como agir. Inclusive, vou até dar um exemplo de um cara que está aqui sobre approaches e sobre mentalidades de sedução, que é o quinto princípio da sedução. Ele estava com dificuldade nisso, que era puxar o gatilho. E no final das contas, ele encontrou uma mina lá, mesmo que não sabia puxar o gatilho do jeito certo, puxou lá de qualquer jeito, e no final a mina gostou dele e eles marcaram um encontro depois. Então, você saber essas dinâmicas de que às vezes você só precisa agir, vai te ajudar a ter essa perspicácia individual. Último ponto, e evidente eu deixei por último, porque é um dos que mais tem a ver com o sem mimimi, que é a busca pela liberdade. Tanto Nietzsche quanto a sedução envolvem a busca pela liberdade individual, mais conhecida como liberdade social. Nietzsche acreditava que a libertação das amarras morais convencionais é essencial para alcançar a verdadeira liberdade. Na sedução, a liberdade está relacionada à capacidade de escolher, conquistar e ser conquistado. De maneira mais simples e objetiva, é o que eu falo da liberdade social. Para mais disso, para mais entendimento teórico e prático do tema, todos vocês também têm acesso ao curso Demolindo a Sua Timidez, Confiança e Autoconfiança, onde eu passo mais de uma hora falando sobre como você deve ligar o foda-se e realmente não se importar com a opinião alheia, com o que pensam de você, com o que vão pensar, enfim, tudo que não tem a ver com o seu estado de espírito interno e com as pessoas que você ama, na verdade. Com essa sim você deveria se preocupar. Seus pais, seus amigos também, se você tem bons amigos, a mulher com que você decide se envolver no relacionamento, sem dúvida nenhuma, você precisa se preocupar com o que ela pensa. Porque se você não se preocupar com o que ela pensa, você vai tacar o foda-se e não vai criar um relacionamento saudável. Mas é limitado o número de pessoas que você deve se importar com opinião. Deve ser um grupo relativamente, extremamente pequeno, na verdade. Porque senão é aquela coisa também, você vai ficar sempre fazendo as coisas que não são verdadeiras à sua essência. E evitando, principalmente, de fazer o que te sai do seu culhão, que é o principal. E é essa atitude que os caras muitas vezes não percebem. Quais são as características que o babaca, né, o arquétipo do babaca é sedutor e as mulheres gostam? Porque é um cara que não tá nem aí, mano. O cara não tá nem aí com a opinião dos outros. Saiba extrair o melhor de cada desses arquétipos, porque também é entender como isso se aplica na sua vida. Qual é o arquétipo do babaca? Aquele cara que tá foda-se, não se importa com ninguém. Não quer dizer que você vai se tornar um cara grosso, mal educado, mas o ponto é que as pessoas não. O peso da opinião alheia é zero. Você pode pensar que eu sou um idiota, que eu sou um imbecil, que eu sou um louco. Para mim não faz a menor diferença, porque eu sei quem eu sou. Essa é a busca pela liberdade interna, e depois, quando você a tem,
Fica muito mais, é como se fosse o caminho mais fácil, mano. E isso se aplica, por exemplo, quando você vê uma mulher na rua e você, olha só, que linda oportunidade que está sendo apresentada para mim na minha vida. Uma mulher linda andando sozinha e eu vou falar oi para ela. Quando antes o único que você via era ela passando e falava, putz, se eu tivesse amigos em comum com ela, talvez eu poderia falar com ela. Se ela fosse do meu círculo social, talvez se eu desse match com ela no aplicativo, eu poderia falar com ela. E lá se vai ela. E o momento que foi apresentado por os deuses da sedução, aí se foi. Porque você não tem essa liberdade. Inclusive, é algo que eu falei na live, quem viu ontem com o Fabrício, eu falei, quando você não decide ou quando você não vai falar com uma mulher que você se sente atraído, ela não te rejeitou, você mesmo se rejeitou. Você falou, eu não sou digno, eu me rejeito, eu me rejeito. Se eu me rejeito, é claro que ela vai te rejeitar também. Então, deixe ela pelo menos fazer o julgamento dela. E com o julgamento dela, inclusive, você adquire o feedback do que você precisa melhorar e do que você precisa trabalhar. Mas não seja o cara que vai se rejeitar antes mesmo de falar com ela. E isso é a liberdade social que eu tanto falo aqui. Concluindo, ele fala, na sedução, a liberdade está relacionada à capacidade de escolher, conquistar e ser conquistado. E escolher é basicamente isso, porque agora eu vou desfrutar desse buffet de possibilidades que existe. Que essa é a mentalidade de abundância, aonde uma mulher que não me quer, isso não tira um minuto de sono no meu descansar. Eu não me, porque tem bilhões dela, tem milhões dela. Como que eu vou me importar com que uma mulher não me quer? E eu escolho agora. Justamente porque eu vou falar com todas elas. Deixa eu ver aqui, essa daqui não está interessada em mim. Ah, não, beleza, então eu vou para outra. E aí você também se deixar ser conquistado. Você entender que é uma dança. E quando você possa acreditar que, eu tenho que mostrar inúmeros fatores para ela se sentir impressionada comigo, você não está deixando ser conquistado, você está somente tentando conquistar. Quando você também cria esse espaço para que ela te seduza, para que ela invista em você, é quando você também deve se deixar ser conquistado. Um dos arquétipos de Carl Jung, inclusive vejam essa aula, arquétipos masculinos. Os quatro arquétipos principais são, eu vou pegar o gancho para voltar com o que eu estava falando de ser conquistado, hein? Os quatro arquétipos principais são guerreiro, mago, amante e o rei. O rei é basicamente esse, que é o que demanda a atenção dos outros. Então, por exemplo, o rei é aquele cara que muitas vezes vai montar o palco para as outras pessoas brilharem para ele, para ele ter aquele espetáculo. Então, isso muitas vezes requer na conversa que você deixe e faça até mesmo perguntas para que a mulher mostre os melhores lados, as melhores, o melhor que ela tem dentro dela, e seja talvez falar sobre as ambições dela, falar sobre as conquistas, o trabalho dela. Você coloca a luz para que ela te conquiste. Isso é ser conquistado. Então, quando você também sai com essa mentalidade de eu quero ser conquistado, você tem, primeiro de tudo, um nível de autoconsciência que você sabe o que é necessário para uma mulher te conquistar. De preferência, mais do que a pepeca e a cinturinha fina dela, né? De preferência. E aí, quando você sabe muito bem, você sabe as perguntas que você pode fazer. Você sabe a dinâmica que você quer ter para você se deixar ser conquistado. E aí é quando você se depara nessas dinâmicas onde você vê as mulheres fazendo perguntas para você, contando histórias, contando coisas que ela jamais imaginaria contar para um homem no primeiro encontro. Eu falei isso já em outras aulas. E a partir do momento que basicamente todas as meninas que eu saía falavam para mim, isso daqui eu nunca contei pra ninguém. Ou ela falava, eu acabei de te conhecer agora, por que que eu estou contando isso pra você? Foi no momento que eu percebi que eu falei, olha só, eu tô sabendo conectar de uma maneira especial com as belas donzelas. Porque eu também sei fazer elas me conquistarem. Você vê como é um fluxo de energia, por assim dizer, que faz você ter essa liberdade
de escolher, de conquistar e ser conquistado pela busca da liberdade de Nietzsche. Essa é mais ou menos o que eu tenho para hoje, rapaziada. Repassando os pontos, a discussão, desconstrução de valores morais, a busca pela superação, a afinidade com o desconhecido, a autossuperação e a transcendência, a perspectiva psicológica, a perspectiva individual e a busca pela liberdade. Perguntas, insights, questionamentos, mandem. Eu vou pausar a gravação enquanto isso.